Para onde vai o dinheiro da nossa cidade? Saber quem fiscaliza as contas de um prefeito é fundamental para a democracia, mas olha, o sistema é mais complexo do que parece. Então vamos desvendar juntos quem realmente tem o poder de julgar a gestão de um município. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, um prefeito gastou mal o dinheiro público. E aí? Quem tem o poder de julgar essa pessoa? É um tribunal? São os vereadores? A resposta não é nada óbvia, e eu garanto pode surpreender muita gente. Pois é, a verdade é que não existe uma resposta única, preto no branco. O sistema brasileiro usa, na verdade, três mecanismos diferentes de fiscalização. Para facilitar, vamos pensar neles como se fossem três lentes, sabe? Cada uma com um foco, um olhar específico e, claro, um poder de decisão diferente. A gente vai olhar através de cada uma para entender o cenário completo. Então, a primeira lente nos dá a visão panorâmica, que olha a gestão como um todo. A segunda é o olhar detalhado, que foca em gastos específicos. E a terceira é o alerta de problema, que é tipo um mecanismo de emergência para quando existe uma suspeita de dano aos cofres públicos. Vamos começar pela visão geral? Ok, vamos lá. Nossa primeira lente é a da visão panorâmica. É ela que analisa as chamadas contas de governo, que, como o próprio nome já diz, olham para o quadro geral da administração municipal. Pensa nas contas de governo como um check-up anual da saúde financeira da cidade. A análise não vai entrar em cada despesa pequena, mas sim avaliar se, no geral, a gestão cumpriu suas metas e seguiu as regras principais. É uma avaliação com um pé muito mais na política do que na técnica. E o que essa lente observa na prática? Coisas que são, assim, fundamentais. Por exemplo, o prefeito gastou o dinheiro como estava prometido no orçamento? Ele aplicou o mínimo obrigatório em saúde e educação, que garante os serviços essenciais? E, claro, cumpriu os limites de gastos para não endividar o município? E aqui vem o ponto que muita gente não sabe. O julgamento final não é técnico. O Tribunal de Contas analisa tudo e emite um parecer, que é uma recomendação. Mas a decisão de aprovar ou rejeitar essas contas é puramente política. Fica, no fim das contas, nas mãos dos vereadores lá na Câmara Municipal. Beleza. Entendida a visão panorâmica, vamos trocar de lente. Agora a gente sai do macro e mergulha no micro. É a hora do olhar detalhado que foca nas chamadas contas de gestão. Aqui, a análise sai daquele panorama geral e entra no detalhe de cada gasto. As contas de gestão são um exame técnico, bem minucioso mesmo, de atos específicos como a assinatura de um contrato ou a autorização de um pagamento. Essa lente aqui, ela está de olho no dia a dia financeiro da prefeitura. Ela vai verificar se um pagamento para um fornecedor foi correto, se um contrato de obra está sendo seguido à risca ou se toda a papelada, toda a burocracia para autorizar um gasto foi cumprida. É literalmente uma lupa em cima de cada transação. E aqui está a maior diferença de todas. O julgamento das contas de gestão é técnico, feito pelos especialistas do Tribunal de Contas, e a decisão deles é final. A Câmara Municipal não pode dar pitaco, não tem o poder de alterar ou derrubar esse julgamento. O que o tribunal decidiu, está decidido. E uma condenação aqui pode, inclusive, deixar o gestor inelegível. Bom, chegamos na nossa terceira e última lente. E essa aqui não é parte da rotina, não. Ela é um mecanismo de emergência. É o alerta de problema, acionado através de um processo chamado Tomada de Contas Especial. A Tomada de Contas Especial, ou TCE, é basicamente um processo de investigação. Ele só é aberto quando existe uma suspeita muito clara de prejuízo ao dinheiro público. O objetivo é bem direto: descobrir quem foi o responsável, qual o tamanho do rombo e como recuperar essa grana. E quando esse alerta dispara? Geralmente em duas situações: quando um prejuízo financeiro é identificado ou quando um dinheiro com destino certo, tipo uma verba federal para construir uma escola, não é aplicado do jeito que deveria. A gente já passou pelas três lentes, agora é hora de juntar as peças e responder aquela pergunta lá do começo. Afinal, quem bate o martelo sobre as contas de um prefeito? A resposta para isso foi consolidada por decisões importantes dos nossos tribunais superiores. A diferença central, o pulo do gato, está exatamente aqui. De um lado, as contas de governo, com o julgamento político feito pelos vereadores. Do outro, as contas de gestão, com o julgamento técnico e definitivo feito pelo Tribunal de Contas. Entender essa divisão é a chave de tudo.
E olha, isso não é só uma interpretação, não. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu. Os tribunais de contas têm sim o poder de julgar esses atos específicos dos prefeitos. E essa decisão é final, não precisa do ok dos vereadores. Isso dá uma força gigantesca para o controle técnico em cima do político. E a mesma lógica vale para o nosso alerta de problema. O STF também reforçou que, na tomada de contas especial, a condenação de um prefeito pelo Tribunal de Contas é definitiva e não depende de nenhuma aprovação política depois. Certo, mas por que toda essa discussão técnica importa? No fim do dia, qual o impacto real de saber quem julga o quê na vida de todo mundo? Se for para guardar uma coisa só de toda essa conversa, que seja isto aqui. A avaliação geral e política das contas, quem faz são os vereadores, ponto. Já a análise técnica de gastos específicos ou de danos ao dinheiro público, quem julga de forma definitiva é o Tribunal de Contas. E por que isso é tão importante? Simples, porque entender quem fiscaliza e como se fiscaliza dá poder para a gente, para a sociedade, é o ponto de partida para exigir transparência, garantir que o dinheiro seja bem gasto e, principalmente, para combater a corrupção lá na raiz. No fim das contas, a fiscalização não é tarefa só dos órgãos de controle, né? Entender esse sistema todo dá para a gente as ferramentas para cobrar, para acompanhar e para participar ativamente. Por isso, a pergunta final fica no ar para todo mundo refletir. Será que estamos fazendo a nossa parte para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado?